Muito boa noite, irmãos. É um prazer poder estar nesta conferência e no encerramento. E desde já quero dar ou parabenizar a Igreja. Acho que são 17 anos. Não é assim, Pastor Clodoaldo? 17 anos, 18 anos. 18 anos de existência desta Igreja. Então quero dar os meus parabéns por este tempo especial. E como é o Dia Internacional de Missões, não é assim? Por aquilo que eu pude perceber, é o Dia Internacional de Missões, ou vai começar a semana Dia Nacional, não é? De Missões. Eu quero falar-vos exatamente sobre missões. Na igreja que eu pastoreio, nós temos 32 nacionalidades. Eu tenho 50 brasileiros na minha igreja, alguns deles aqui de São Paulo. Mas o maior desafio é que ao lado de brasileiros se sentam argentinos. Eu vou repetir. Ao lado dos brasileiros também se sentam argentinos. E é um desafio pastorear brasileiros e argentinos. Na realidade, eu não sou português. Assim como a minha mulher também não é portuguesa. Eu nasci em Angola, África. A minha mulher nasceu em Moçambique, África. A nossa nacionalidade portuguesa vem através dos nossos avós. Certo? Nem os nossos pais eram portugueses. Os meus pais são angolanos. Os pais da minha mulher são moçambicanos. E alguns dos nossos avós eram, de facto, portugueses. Então, a nossa família é uma família, digamos, internacional. Os nossos filhos são portugueses. Mas quer eu, quer ela, de facto, nós temos esta ascendência que tem a ver com África. Nós lemos há bocado ali: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Vamos dizer todos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Diga lá: a toda a criatura. E nesta noite eu quero falar-vos sobre 3 valores motivacionais de uma igreja e de um cristão em missão. Todo cristão está em missão. Todo cristão, eu vou repetir, todo cristão está em missão. Todo cristão, toda a igreja. Às vezes esta questão de dizer a igreja faz missões é assim uma coisa terrível, porque quem está sentado pensa assim: alguém faz missões. Eu não, mas a igreja faz. A igreja faz. Mas de facto a igreja somos nós. E todos nós estamos em missões. Todos nós. Diga ao irmão que está ao seu lado: olha, tu estás em missão. Permanentemente, certo? Permanentemente. Tu estás em missão. Antes de eu ser pastor, eu fui professor de educação física. Eu vou repetir. Antes de eu ser um pastor, eu fui professor de educação física. E as escolas onde eu ministrei ou estive a lecionar como professor, eu fui um missionário naquela escola. Eu sempre pedi a Deus que me desse uma oportunidade de ganhar os meus colegas para Jesus Cristo. E ganhei alguns deles. Amém. Então eu quero falar-vos sobre 3 valores motivacionais. Motivacional é aquilo que tem a ver com aquilo que move a igreja nas missões. O que move. Motivacional tem a ver com motor. Um carro ou uma moto precisa de um motor. E o motor é que põe o carro a andar. Certo? O motor, um bom motor, põe o carro a andar. Uma igreja que não tenha um bom motor não se move. Certo?
Quem é que tem carro aqui? Quem é que tem carro? Um automóvel, né? É automóvel, né? Quem tem um automóvel aqui? Precisa de um bom motor. Porque é um bom motor que faz com que o carro se movimente. E uma igreja precisa de ter uma boa motivação, ou 3 boas motivações, para ter uma boa dinâmica missionária. Primeiro, a primeira grande motivação de um cristão ou de uma igreja é o amor de Deus pelos perdidos. O amor de Deus pelos perdidos. Diga lá comigo. O amor de Deus pelos perdidos. Certo? Diga lá mais uma vez. O amor de Deus pelos perdidos. Certo? Deixe-me agora explicar uma coisa que é importante. Uma coisa perdida é uma coisa que tem valor. Por exemplo, quem é que já perdeu dinheiro? Quem já perdeu dinheiro? Quando vocês perdem dinheiro, o que é que vocês fazem a seguir? Fazem o quê? Deixam estar? Ou vão à procura dele? Vão à procura, é ou não é? Vão à procura do dinheiro. Já me aconteceu perder dinheiro. Eu fui até ao caixote do lixo da minha casa pensando que estaria lá o dinheiro. Porquê? Porque tem valor. Estava perdido, mas tem valor. Uma coisa que vai para o lixo não tem valor. Então perdido não é lixo. Perdido é algo que tem valor e tem que ser recuperado pelo seu valor. Deus amou-nos porque estávamos perdidos, mas temos valor. Missões não é nada mais, nada menos do que a recuperação de algo que estava perdido e dar-lhe um novo valor. Posso ouvir um amém? Então a primeira coisa que nós precisamos de entender e que nos deve mover em missões é o amor que Deus tem pelos perdidos, por aquilo que tem valor. Está perdido, mas tem valor. Deus quer restaurar o valor dos perdidos. E Ele usa-nos a nós. Posso ouvir um amém? O amor de Deus, irmãos, leva-nos à renúncia. À renúncia de nós mesmos. À renúncia do nosso bem-estar. À renúncia do nosso querer. Eu já disse, eu sou de um continente africano e também sou do continente europeu, não é? Tive 20 anos em África e estou há 42 anos, ou 43 anos, no continente europeu. Irmãos, deixem-me dizer isto. O continente europeu é um continente que precisa de ser alcançado para Cristo. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, eu já tenho entrado nas lojas comerciais e às vezes encontro pessoas que dizem assim: Deus abençoe meu filho, Deus abençoe, Deus o guarde, Deus o acompanhe. Na Europa, vocês não vão ouvir isto em lado nenhum. Eu vou repetir. Aqui no Brasil, vocês vão a uma loja comercial, como ainda ontem aconteceu, e quando eu ia sair, havia pessoas que diziam assim: Deus o abençoe, Deus o acompanhe, Deus o guarde. Ou se eu disser que sou um pastor, por exemplo, no aeroporto, se eu disser que sou um pastor, é pastor? Sim senhor, até me facilitam a entrada no Brasil. Se tu disseres que és um pastor no aeroporto, na Europa, nem entras. Voltas logo. Eu vou repetir. Certo? Se tu disseres que és um pastor na Europa, tu nem entras. Regressas logo. Se disseres que és um pastor em alguns lados, tu nem entras. Vais logo de volta. Apanhas o avião no dia a seguir. Não entras. Nas universidades europeias, e estou a falar de Portugal, se tu fores falar de Jesus a um universitário,
disseres assim, olha, Jesus ama-te, Ele vai-te perguntar assim, quem é esse? Quem é esse? Possivelmente vão pensar que Jesus é o treinador de uma equipa de futebol que é lá, que é o Sporting, que se chama Jesus. Vão dizer, esse é o treinador do Sporting, porque eles não sabem quem é Jesus. Aqui toda a gente sabe quem é Jesus. Toda a gente fala em Deus. Toda a gente proclama versículos da Bíblia. Eu vejo nos automóveis, Deus o guarda. Há dias, quando nós chegamos ao Brasil, havia um caminhão, tinha assim escrito, Deus abençoe os meus clientes. Eu disse, fantástico, pá. Deus abençoe os meus clientes. Então na Europa não vais encontrar isto. Não vais encontrar. Possivelmente na Europa, o que tu vais encontrar é tudo menos aquilo que tem a ver com a bênção de Deus para quem quer que seja. O amor de Deus leva-nos à renúncia de nós próprios, às vezes dos nossos interesses, na nossa vida profissional. Há muitos missionários, eu conheço muitos missionários brasileiros em Portugal e na Europa, eu conheço muitos, que renunciaram tudo, tinham bons empregos aqui no Brasil, estavam bem na vida. Na minha igreja está lá um missionário, na minha igreja, na igreja que eu sou pastor, que é o Sérgio, que é aqui de São Paulo. Clodoaldo, ele era psicólogo, ele tinha consultório, ele ganhava bem, ele deixou tudo, ele vendeu o consultório, vendeu a casa, ele deixou tudo, foi mais a esposa, mais 2 meninas pequeninas, foram para Portugal e eles agora estão dependentes de Deus, viver de acordo com... E tantas vezes são as dificuldades. Ele fala comigo, pastor Carlitos, nós temos muitas dificuldades, porque as pessoas lá no Brasil, que se comprometeram em ajudar-nos no nosso sustento, não têm sido fiéis. Eu vou repetir. Pastor, as pessoas lá no Brasil que nos entusiasmaram para vir para missões, que nos motivaram para vir para missões, que nos disseram que queriam ajudar-nos no nosso sustento, não têm sido fiéis. Ouviram todos, irmãos? Nós muitas vezes agimos por entusiasmo, mas não agimos por compromisso. Compromisso é diferente do entusiasmo. Eu estou casado com a minha mulher há 36 anos. E muitas vezes eu perdi o entusiasmo. Aquilo que mantém o meu casamento com ela é o compromisso. Eu vou repetir, é o compromisso. Porque nem eu nem ela, em muitos períodos do nosso casamento, houve entusiasmo. Houve alturas que a ela lhe apeteceu mandar-me porta fora. A você nunca apeteceu? Maravilha. Filha, temos que ir para o Brasil. É verdade, é o compromisso. Temos um compromisso. Em missões tem que haver um compromisso, uma renúncia. O apóstolo São Paulo, em Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, ele disse o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A maior dívida que temos uns para com os outros, digam lá comigo, é o amor. Diga lá, a maior dívida que temos uns para com os outros é o amor. Diga lá assim, eu sou devedor. Diga ao seu irmão, diga, eu sou devedor para contigo de amor. Amém. Certo? Amém. Somos devedores uns aos outros de amor. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 4, ou 14, peço desculpa, há uma versão da Bíblia que é esta versão, a mensagem, diz assim, Paulo diz assim: se eu agir de uma forma louca, eu filo para Deus. Se eu agir para além do razoável, eu filo para vós. O amor de Cristo move-me a tais extremos.
O seu amor tem a primeira e última palavra em tudo aquilo que nós fazemos. Sabe, o amor de Deus leva-nos a extremos. O amor de Deus leva-nos a tomar posições muitas vezes que ninguém vai entender. Ninguém. Um dia na Europa eu vi um missionário, vi um filme verídico, um documentário verídico, de um missionário que foi para um país africano que se chama Ruanda. Ruanda. Que em 1990 teve um grande genocídio. Morreram mais de 1 milhão de ruandeses, tutsis. Foram mortos à catanada, mais de 1 milhão. Eu vi um missionário, vi um filme, um missionário, que quando iam matar os ruandeses à catanada, ele pôs-se à frente dos ruandeses, pôs-se à frente daqueles, era uma guerra tribal entre os Hutus e os Tutsis, e ele pôs-se à frente dos Hutus para proteger os outros que iam ser mortos. Ele disse: matem-me a mim, 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 matem-me a mim. E sabe uma coisa? Mataram mesmo. Porque o amor de Deus leva-nos à loucura pelos bons motivos, pelo amor aos outros. Certo? O amor de Deus. E aqui neste texto diz assim: o amor de Cristo move-me a tais extremos. Às vezes parece que a vida de um missionário é uma coisa louca. Faz coisas extraordinárias, coisas que ninguém acredita, coisas, olha, impensáveis. A Europa é muito rica no seu passado em missões. Não sei se aqui já alguém ouviu falar de um homem inglês chamado David Livingstone. Já alguém ouviu? Quem é que já ouviu? Só poucos. Então eu vou-vos contar. David Livingstone, no século XIX, foi um missionário inglês. E era médico. E ele foi para a África. Foi o primeiro, ouça, eu vou dizer-vos, foi o primeiro missionário branco em África. Vou dizer mais, foi o primeiro cristão em África. No século XIX. Primeiro missionário que era médico. E foi o primeiro cristão em África. E se vocês lerem a história, vão ao Google, vão ler a história, é extraordinária. Um homem que vai para a África, irmãos, não havia estradas, não havia... nós hoje temos GPS, temos aviões, lá naquela altura não havia nada disso, isso de barco. E ele percorreu a África. Ele esteve em lugares onde não tinha estado ninguém, nunca. Sabe, ele chegou a ser atacado por leões. Ele perdeu um braço numa luta com leão. E David Livingstone foi o primeiro cristão em África. Pregou o evangelho aos africanos. Vocês sabem quantas pessoas se converteram durante o ministério de Livingstone em África? Alguém sabe dizer? Nenhuma. Amigo Clodoaldo, nenhuma. Hoje, vocês sabem qual é o continente com mais cristãos em todo o mundo? Mais que aqui. Vocês sabem qual é o continente com mais cristãos em todo o mundo? Não sabem? Vou dizer-vos. África. Certo? Veja bem, um homem que há 2 séculos atrás teve a visão de que ele mesmo era a semente para a África. Ele era a semente missionária para a África. Ele era o homem de Deus para a África. E sabe uma coisa? Ele não estava a ver no imediato. O que ele estava a ver era no futuro. O que ele estava a ver era alguns séculos depois. O que David Livingstone estava a ver era na intemporalidade de Deus. Nós às vezes só pensamos a curto prazo. Nós às vezes só pensamos no que estamos a ver agora. Nós às vezes só pensamos no que estamos a ver de imediato. Mas sabe, ouça bem, um missionário, ele não vê no imediato. Ele vê a longo prazo.
Uau! Amém! Estivemos na Coreia. Tu estiveste na Coreia, eu estive na Coreia. Foste ver o cemitério dos mártires. Alguns chegaram lá, nem chegaram a sair. Foram decapitados. Hoje a Coreia é um dos países mais evangelizados na Ásia. Fantástico. Alô? Posso ouvir um amém? O segundo valor é a compaixão de Deus pelos perdidos. Diga lá, compaixão de Deus pelos perdidos. Primeiro é o amor de Deus. Diga lá, primeiro é o amor de Deus. Segundo é a compaixão de Deus pelos perdidos. Compaixão, fantástico. Eu gosto muito desta expressão. A Bíblia diz que em muitas circunstâncias, diz que quando Jesus olhava para as multidões, diz que ele olhava para elas e era movido de íntima compaixão. Diga lá, Jesus era movido de íntima. Eu gosto dessa expressão, íntima compaixão. Íntima compaixão. Sabe por quê? Porque compaixão vem do nosso interior, vem de cá de dentro. É quando nós olhamos para alguma coisa e somos movidos no nosso interior por compaixão por alguma coisa, por alguém. Compaixão. Missões têm a ver com íntima compaixão. Em Mateus, no capítulo 15, no versículo 32, diz assim: e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer e não quero despedi-la em jejum, para que não se desfaleça no caminho. Tenho compaixão. Compaixão. Eu gosto desta expressão. O que é compaixão? Compaixão é o seguinte: compaixão não é pena. Compaixão é diferente de ter pena. Pena. Olha, ontem fui visitar a 25 de março. Como é que se chama? É 25 de março, né? E eu vi aquelas pessoas que estavam, aqueles sem abrigo, aquelas pessoas que estavam lá, sabe? E eu, epá, que pena, que vida miserável. Olha, lamento, né? Pá, eu tive pena daquelas pessoas, mas aquilo não é compaixão. Eu não tive compaixão. Compaixão, ouça bem, compaixão é aquilo que nos faz mover do lugar onde estamos em direção a outra pessoa para alterar a situação. Eu vou repetir. Compaixão é aquilo que nos faz mover do nosso conforto. Compaixão é aquilo que nos tira do nosso conforto e que nos faz mover em direção aos outros. Tem a ver com identificação do sofrimento dos outros. Isso não é pena. Pena é eu estar sentado no meu sofá lá em casa, certo? E eu vejo na televisão as crianças que sofrem, mulheres que são abusadas, violência doméstica que há lá na Europa, em Portugal, etc. E eu digo para a minha mulher: epá, isto é terrível, que pena, isto nunca mais acaba, a violência doméstica, epá, que aborrecimento, que tristeza, a ver tantos homens a bater nas mulheres, a matar mulheres. Isso é pena. Íntima compaixão são todas aquelas pessoas que saem do seu conforto e se movem em direção ao problema, em direção às pessoas e dizer assim: eu vou fazer alguma coisa por elas. Isso é íntima compaixão. Eu vou dar-vos um exemplo da minha vida pessoal. Lá em África, em Angola, quando eu tinha 16 anos, na terra onde eu vivia, era uma terra muito pequenina, e não era como agora. Eu, por exemplo, quando nasci, naquela época, eu nasci em casa. A minha mãe teve o parto em casa, e quem fez o parto foi o enfermeiro. Era daqueles enfermeiros que fazia tudo, arrancava dentes, certo? Fazia de ortopedista,
fazia de parteiro, fazia de veterinário, fazia tudo. E eu nasci numa cidade assim pequenininha, uma aldeia pequenina. E um dia, a minha avó que tinha 60 e poucos anos, estava no seu jardim a cuidar das flores e das plantas, estava a cuidar, e houve uns gritos que passavam mesmo em frente no passeio da casa da minha avó, e ia um senhor, vinha um homem com 3 crianças pela mão, 3 crianças pequeninas pela mão, e vinha como é que se pode dizer, desculpa-me, ajudem-me, Clodoaldo, um pano, uma coisa, um pano embrulhado. Um pano que estava embrulhado, ok? E aquele senhor vinha a gritar com as 3 crianças, ele vinha a gritar: socorro! Por favor! Ajudem-me! Por favor! Ele vinha a gritar, 3 crianças e um pano na mão. Por favor! Ajudem-me! Por favor! Ajudem-me! Por favor! Ajudem-me! A minha avó parou, dirigiu-se ao passeio e disse: desculpe, eu vejo o senhor tão aflito, posso ajudar? E ele abre aquele pano e estava um recém-nascido assim, deste tamanho. Um recém-nascido. 7 meses. Ouça, 7 meses. E a minha avó tinha 60 anos. Por favor, minha senhora, ajude-me. Fique-me com um dos meus filhos. Eram 3 pequeninos e um pano. E quando ele abriu o pano, a minha avó viu aquele recém-nascido. Fique-me. E a minha avó disse assim: eu fico com esta. Que era recém-nascido, era o mais difícil. Eu fico com esta. O senhor foi-se embora. Ele explicou à minha avó que a sua esposa tinha acabado de falecer no hospital. Eram 2 gêmeas, a outra tinha morrido e a mãe também. Eu vou repetir. 2 gêmeas, 7 meses, uma tinha morrido, a mãe tinha morrido de parto, só tinha sobrevivido um bebezinho, sim, uma coisita pequenina. Eu vi, hein? Sim. A minha avó disse: eu fico com esta. Quando a minha avó pegou naquele bebezinho, levou para dentro de casa e com todo o amor foi buscar uma caixa de sapatos. Você já comprou sapatos? Põe dentro da caixa, não é? Eu ontem comprei sapatos dentro da caixa. A minha avó pôs uma bebé dentro de uma caixa de sapatos. A minha avó não estava grávida. A minha avó tinha 60 anos. A minha avó naquele dia estava a cuidar das flores. A minha avó naquele dia estava a tratar do jardim. Mas ouviu os gritos de um homem em necessidade, em desespero. E a minha avó foi em socorro e disse: eu fico com esta. E com todo o amor, a minha avó arranjou uns panos de flanela, forrou a caixa, pôs aquele bebezinho. Agora havia um problema. E o leite? A minha avó foi arranjar uma lata de leite, comprou uma lata de leite lá na loja. Era leite, não sei se aqui existe, Nestlé, para criança, para bebezinho. Mas havia um problema. Como? Então a minha avó metia bocados de leite Nestlé numa colherzinha daquelas que nós comemos o gelado, e a minha avó dava àquela menina. Sabe uma coisa? Aquela menina foi criada com tanto amor, tanto amor, tanto amor, que hoje vive na Suíça. É minha prima, tem 40 e poucos anos e tem 2 filhos.
Sabe porquê? Porque uma mulher se moveu em íntima. O amor em íntima compaixão faz milagres. Certo? Diga lá ao irmão que está ao seu lado. Olha, ficas a saber. Diga, ficas a saber. O amor movido em íntima compaixão faz milagres. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando uma igreja, irmãos, quando uma igreja e um cristão se move em íntima compaixão, Deus faz milagres através dele. Amém. Glória a Deus. A compaixão não é observada, mas ela é participativa. A compaixão é a convicção interior de que algo precisa de ser feito. Irmãos, o amor não pode ser só de palavras. O amor tem que ser observável. Ouça bem, eu vou repetir, o amor é observável. O amor é aquilo que se faz observar. Às vezes lá na minha igreja, é só lá em Portugal, na minha igreja, há pessoas que chegam ao pé de mim e dizem-me assim: ai pastor, não há amor. Eu digo, olha, no mínimo há amor para te aturar a ti. Certo? Porque quem não tivesse amor não te aturava. Certo? No mínimo há amor para te aturar. Porque se eu não tivesse amor, nem perdia tempo contigo. Alô? Ai pastor, na igreja há muitos hipócritas. Olha, há lugar para mais um, vem. Certo? Certo? Entra, podes vir. Tem lugar para mais um. É lugar dos hipócritas, é na igreja. É lá que eles precisam de ser transformados. Certo? Por último, qual foi o primeiro que eu disse? Já me esqueci. O amor de Deus pelos perdidos. Segundo, a compaixão de Deus. Terceiro, a visão de Deus pelos perdidos. Diga lá comigo, a visão de Deus pelos perdidos. No Evangelho de São João, capítulo 4, e no versículo 35, diz o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Interessante. O Senhor Jesus está-nos a dizer aqui, neste versículo, está-nos a dizer: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ou seja, eu vou explicar. Em Israel, até o momento da ceifa, tinha sido feita a colheita, tinha sido feita a sementeira, a semeadura, né? Tinha sido feita, o tempo de semeadura tinha sido feito, mas até a colheita ainda havia 4 meses. 4. Eu vou dar um pequeno testemunho. O meu pai em Angola foi agricultor de algodão. Meu pai foi agricultor de algodão. Meu pai plantava algodão. Meu pai era um plantador de algodão. E entre o tempo da sementeira e o tempo da colheita eram 4 meses. Ele semeava, mas depois tinha que esperar pela colheita e eram 4 meses. Em Israel, o Senhor está a dizer assim: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a colheita? Pois eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, olha, estão prontas para a ceifa. Irmãos, aqui está a dizer: levantai os vossos olhos, levantai os vossos olhos. Ou seja, o que ele está a dizer assim: vocês devem ver o tempo da colheita. O problema não está na semeadura, o problema está na colheita. A igreja não tem levantado os seus olhos para a colheita. A igreja muitas vezes tem uma estratégia para a sementeira, mas não tem uma estratégia para a colheita.
Sabiam isso? A igreja acredita na evangelização, acredita em missões. Mas o problema é que a igreja não acredita na colheita. Certo? Os meus amigos que foram daqui de São Paulo foram enviados porque a igreja acreditavam que estava a enviar pessoas para a sementeira. Mas depois perderam a visão de que eles têm que esperar para a colheita. E desistiram. Precisamos ter visão para a colheita. O problema não está, ouça bem, o problema não está na sementeira, está na colheita. Precisamos da colheita. Precisamos ter uma estratégia para a colheita. E a igreja não tem tido. A igreja muitas vezes, ouça, por favor, entenda bem, a igreja tem olhado para o exterior como um campo missionário, não é um campo missionário, um campo para investir. O problema é que a igreja não tem olhado para si mesmo como uma força missionária. É a diferença. Temos que olhar para nós mesmos como uma força missionária. Estes jovens que aqui estiveram, precisam de entender, precisam de perceber, precisam de assimilar que eles são uma força missionária. Não há só campo para as missões. Eles são uma força missionária. Eles são um exército de missões. Alô? Nós sempre caminhamos em direção ao que vemos. Sempre caminhamos em direção ao que vemos. Certo? Por exemplo, deixa-me fazer este exemplo. Eu estou a ver ali aquela guitarra. E eu vou caminhar em direção a esta guitarra. Estou a caminhar em direção a ela. Porque eu vejo a guitarra. Mas agora vejo. Eu vou voltar aqui. Eu coloco os meus olhos na guitarra e eu parto para a guitarra, mas de repente eu começo a distrair-me com o que está, começo a ver ali aquelas jovens tão bonitas e eu começo a olhar para elas e quando eu dou por ela, o que é que está a acontecer? Já me desviei, porque eu distraí-me com outras coisas que tiraram a minha atenção, que tiraram o foco da colheita. Alô? E muitas vezes nós tiramos os olhos. Caminhamos, começamos bem, ouça bem, nós começamos bem, começamos a olhar para a guitarra e vamos em direção à guitarra. O problema é que neste percurso, que às vezes são anos, que é longo, tem dificuldades, nós começamos a colocar os nossos olhos no que está ao redor. Começamos a distrair-nos do foco. E aí começamos a sair fora da direção da guitarra. Vocês estão a perceber, irmãos? Vou terminar. Em Atos 2:17. Atos 2:17. Diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu vou repetir. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Ouça, irmãos. Sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo para os últimos dias. Que não começaram agora. Começaram naquela altura. Sonhos e visões são a linguagem do Espírito Santo. Sabem, quando eu me converti, no dia em que eu me converti, no dia há 42 anos, eu não me queria converter. Eu converti-me, fui quase que obrigado. Eu tinha primos que eram cristãos e eles estavam sempre a pressionar-me para ir à igreja, sempre a pressionar-me para ir à igreja. E eu sempre arranjava uma desculpa para não ir.
Às vezes eu combinava com eles, eu dizia, não, eu vou lá estar às 3 horas, olha, vamos encontrar aquele sítio, eu vou lá estar àquela hora. E os meus primos estavam lá no carro, no automóvel, à espera de mim. E eu faltava. Um dia, eu tinha vindo de África, eu tinha sido um guerrilheiro do exército comunista do MPLA, eu fui treinado pelo exército cubano para matar, eu fiz parte da guerra civil de Angola, eu fui soldado do MPLA, mas por causa da guerra, e para eu poder salvar a minha vida, eu tive que fugir para Portugal. E é lá que os meus primos me apresentam o Evangelho. E um dia eu pensei, eu vou visitar os meus primos, eles estão em casa, eles são meus amigos, eu vou visitá-los. E eu pensei assim, mas espera aí, vais visitar os teus primos, mas hoje pode haver culto. E se houver culto, eles convidam-te para ir ao culto. E eu comecei a fazer contas, pensei assim, mas hoje que dia é? Não, hoje é sábado. Ao sábado não há nenhuma igreja que tenha culto, lá em Portugal. Não há nenhuma igreja que tenha culto. E eu pensei, ok, então eu vou. E apanhei o trem para ir para a casa dos meus primos. Quando eu cheguei à casa do meu primo e bati à porta, abri uma porta, o meu primo, e disse-me assim, Carlitos, ainda bem que tu vieste. Hoje temos culto, queres vir? Certo? Queres vir? E eu disse assim, hoje está muito frio, porque em Portugal tem inverno, né? Hoje está muito frio, nem tenho casaco, é à noite, eu tenho muito frio. E diz assim um deles, olha, eu empresto o meu casaco. E aquela desculpa falhou. E depois lembrei-me de outra. Disse, mas o trem, a hora que termina o culto, já não tem trem. E diz assim um deles, eu levo-te a casa no meu carro. E eu fui obrigado, no carro da parte de trás, no meio, para não fugir tão pouco, no meio. Quando eu entrei na igreja, eu sentei-me lá atrás, mesmo na ponta, naquela cadeira. Sabe para quê? Para quando começasse o culto, eu fugir. Mas de repente, o culto começou e os crentes começaram a cantar. Glória a Deus. Começou tudo a cantar. E o meu coração começou a ficar tranquilo. Até comecei a gostar. Uau! Que bom! Serenidade. Eu era um guerrilheiro. Eu tinha sido treinado para matar. Eu tinha sido um soldado. Certo? Eu tinha fugido. Eu vi gente morrer. Eu vi amigos meus morrerem. Eu vi amigos meus morrerem. À frente de mim morrerem. E de repente fiquei tranquilo. Uau! Que bom! Mas por outro lado eu queria me ir embora. E o pregador começou a falar sobre aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos que andava à procura de solução e ela não encontrava. E em determinado momento ele começou a dizer, aquela mulher foi atrás de Jesus e tocou na orla do seu vestido e ela foi curada. E se você está aqui e você quer ser curado na sua vida, toque também agora na orla do vestido de Jesus. Levante o seu braço. E eu, pimba, e eu comecei a puxar o braço. Vim à frente. Ele chamou, vim à frente. E sabe uma coisa? Quando eu vim à frente, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha nada. Tive uma visão. Eu não era crente. Eu tive uma visão. Eu não era crente. Eu tinha sido um guerrilheiro. Eu não era crente. Eu tive uma visão. Sabe qual era a visão? Estava aqui o pregador. E quem estava a pregar no lugar do pregador era eu. E eu não usava óculos. Isto é sinal de velhice, não é? Não usava óculos. E eu fazia... E eu estava a ver-me a pregar. E eu fazia... Estava a ver-me a pregar. E de repente comecei a chorar. E eu pensei assim, um revolucionário não chora. E eu continuei a chorar. E as pessoas ao meu lado começaram a ser curadas. Alguns surdos começaram a ouvir. Alô? Havia gente que começaram a ser curados. E eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor,
eu não sei se tu existes. Eu não sei se tu existes, Senhor. Mas se existes, podes mudar a minha vida. Eu não sei. Eu era um guerreiro. Eu fui treinado para uma arma, para matar. Eu era ateu, certo? Eu disse, Senhor, eu não sei se tu existes. Mas se existes, tu podes mudar a minha vida. Irmãos, que oração fantástica. Quando eu saí daquele lugar, eu fui a cantar o tempo todo. Eu não sabia nada, eu não sabia nem hinos. Nada. Eu fui a louvar o tempo todo. Eu cheguei ao lugar onde eu estava. Eu fui acordar os meus amigos a dizer que tinha recebido Jesus. Eram 4 da manhã. Os meus amigos disseram assim, o Carlitos já está alcoolizado. Como é que diz vocês assim, uma pessoa que está bêbado? O Carlitos já está bêbado. Eu disse, não estou nada bêbado, pá. Eu estou feliz, pá. Eu tenho Jesus. Tens quem? Tens quem? Quem é que tu tens? Tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Uau! O Carlitos está bêbado, pá. O Carlitos está bêbado. Não tenho nada. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Eu estava feliz. E de tal maneira eu tenho Jesus, irmãos, que até hoje eu estou aqui. Porque Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, toda a carne, toda a carne. Quer você seja crente, quer você não seja crente. Eu não era crente, eu estava acabado de receber Jesus. E eu tive uma visão, eu fui cheio do Espírito Santo. E Deus encheu a minha vida. E nunca mais eu perdi aquela visão que Deus tinha dado ao meu coração. 42 anos depois, eu continuo a servir a Jesus com todo o entusiasmo. Glória a Deus. Amém, irmãos. Posso pedir aqui ajuda de quem está no teclado? Pastor, permite-me que eu faça. Está aqui alguém? Está vendo? Naquele dia Deus mudou a minha vida. Ouça bem, irmãos. Naquele dia Deus mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler o Evangelho de João. Quando eu cheguei ao capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu comecei a chorar. Uau, glória a Deus! Deus amou o mundo com tal intensidade que me amou a mim também, e me deu tudo o que eu posso ter para eu poder cumprir o propósito de Deus na minha vida. Já lá vão 42 anos. 42 anos já lá vão, irmãos. Mas eu continuo firme para continuar a servir o meu Senhor, o meu Salvador. Glória a Deus. Oh, como Ele mudou a minha vida. Vamos ficar de pé todos. Vamos todos ficar de pé. Como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua. Ele pode fazer de ti hoje mesmo um missionário. Ele pode salvar a tua vida. Ele pode transformar a tua vida. Hoje mesmo Ele pode chamar, se tu estás aqui, para seres um missionário. Em nome de Jesus, agora mesmo. Eu quero que Deus vai tocar a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Alguém pode ajudar aqui a cantar, faz favor? Isso, obrigado, sim. Aleluia, glória a Deus. Vamos concentrar-nos, vamos levantar as nossas mãos agora mesmo. Vamos deixar que o Espírito de Deus flua neste lugar, toque a sua vida. Se o Espírito Santo tem tocado a sua vida agora mesmo, levanta os seus braços, levanta as suas mãos. Deixa o Espírito de Deus tocar o seu coração em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, vamos louvar o Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus. Aleluia.